Então vamos lá, meninos e meninas, para mais este exercício, né? Esse aqui em especial, Enem, ano de 2020, ok? E vamos ver sobre o que esse exercício trata. Então ele fala o seguinte: uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barra de chocolates, né? Chocolate que pode ser produzidas com os seguintes preços no mercado. Então temos a barra 1 e o preço da barra 1, a barra 2 e o preço da barra 2. Isso segue sucessivamente até uma barra 5. E ele continua. Analisando as tendências do mercado, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de venda da empresa verificou que o lucro, então atenção, ele tem uma função lucro, com a venda de barra de chocolate é expresso pela função. Então observe que eu tenho essa função lucro, que depende desse cara X aqui. Quem será esse X? Ao qual o lucro depende. Aí ele vem e fala, em que X representa, o preço da barra de chocolate. Então, observem que a função lucro depende do preço que a barra de chocolate é vendida. Então, eu coloco aqui, eu atribuo valores para X e ele vai me entregar qual é o lucro que eu obtenho com isso. Então, o lucro da empresa depende do valor da barra de chocolate que ele vende, né? Do preço em que ela é vendida. Provavelmente, como ele diz, né, ali em cima, a quantidade e a procura pelos consumidores, a relação é a seguinte, né, gente? Quanto mais ele aumenta o preço da barra de chocolate, unitariamente ele ganha mais, só que vai vendendo menos. Concorda ou não, né? Preços mais altos há uma tendência a ter um consumo menor. Só que no caso desse exercício, bem legal, ele já dá a função pronta. Muitos exercícios você teria ainda que construir essa função lucro. Então perceba que a função lucro está prontinha e ela depende do preço que a barra de chocolate é vendida. Então continuemos. Ele vai e fala o seguinte: a empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Né? Então você pode falar assim, pô, professor, então vamos vender pelo maior preço possível, então ele vai ter o maior lucro? Não. O que nós acabamos de conversar agora há pouco, que essa função lucro, observe aqui, ó, que ela tem um x ao quadrado negativo, com coeficiente negativo. Então quer dizer que essa função tem um máximo de lucro aí. Ela vai chegar num lucro máximo, vai bater lá em cima, né, nesse limite superior e vai retornar. Por quê? Pela própria causa que eu já falei anteriormente, né, pela própria análise que nós fizemos, né? Provavelmente, quanto mais você aumenta o preço, né, você ganha unitariamente mais, só que se vende menos barras de chocolate. E a pergunta dele é: nessas condições, a empresa deverá investir na produção de qual das barras? Qual dessas barras aqui deve ser vendida? Eu acho que é perceptível a todos que nós estamos trabalhando com um problema de vértice da função do segundo grau, né? Problema de máximo e mínimo. Agora eu lhes pergunto, vamos analisar. Nós estamos atrás de quem? Do y vértice, que é o menos delta sobre 4as, ou o x vértice, que é o menos b sobre 2a, né? Quais dos dois valores nós estamos atrás? O x vértice ou o y vértice? Vamos pensar? Qual é a pergunta dele? Ele está perguntando o seguinte: nessas condições, né, qual tipo de barra de chocolate deverá ser vendida? E aí vamos lembrar que a barra de chocolate tem uma relação com o preço, né? Ó. Cada barra de chocolate, ela entra com o seu valor aqui e determina o lucro. Então, por exemplo, a barra 1 vai entrar aqui no lugar do x, 2, você vai fazer a conta e vai descobrir quantas barras de chocolate são vendidas, né? Quantas barras não, qual é o lucro obtido com as barras de chocolate quando eu vendo a R$2, entendeu? Mesma coisa é a 2, se eu quero saber o lucro, eu venho aqui no lugar do x,
coloco 3,5 em cada um do x, faço a conta e descubro qual é o lucro obtido quando eu vendo as barras de chocolate a 3,50, né? A barra 2 a 3,50. Então, percebam que o que eu estou querendo é qual é o x que provoca o valor máximo da função. Concordo ou não? Qual é o x que vai fazer com que esta função tenha o valor máximo? Então, percebam que o valor da barra, ele é o x. E eu quero saber qual é o x que faz eu ter o lucro máximo. No caso, o lucro máximo é o y, mas a pergunta dele é o x, ó. Então eu vou atrás do x-vértice. E quem é o x-vértice? Menos b sobre 2a. Então eu vou lá na minha função, quem é b? Ó, 14. Então 14 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Quanto que vai dar isso? Menos 14 dividido por menos 2. Isso daria menos 7, com menos aqui na frente, mais 7. Então observem, o valor do x que provoca o máximo na minha função é ele igual a 7. E ele igual a 7, observem que é a barra número 4. Então eu venho aqui, observo aqui e vejo que é a alternativa D. Tudo bem? Espero que ajude vocês. A ideia desse exercício era nós ficarmos atentos a quando eu estou atrás do x-vértice e quando eu estou atrás do y-vértice, né? Y-vértice é o resultado da função. Quando o resultado da função é máximo. E x-vértice é o valor que provoca o máximo nessa função. Está claro? É importante nós avaliarmos isso direitinho para podermos saber o que ele está pedindo em cada um dos momentos. Valeu!